Mas Hugo Mota simplesmente sequestrou o Congresso Nacional, através da pauta da Câmara, por medo do Alexandre, que o ameaçava, e descumpriu o acordo que havia sido feito quando o próprio PL o aprovou para a presidência da Câmara. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu fico revoltado, né? Guerra foi prender 1.000 pessoas, 2.000 pessoas no 8 de janeiro. A guerra. Vamos lutar a guerra contra os velhinhos. A guerra contra as pessoas com a Bíblia e terço na mão. A guerra. Pô, que pariu. E a gente está falando sobre como no Brasil, né? Homens honrados geralmente são punidos por fazer o que é certo. Eu citei os exemplos de como isso aconteceu, por exemplo, no caso das Forças Armadas, General Braga Neto, General Heleno e todos os outros, os fiéis presos. Mas a gente tem exemplo disso também no parlamento. E eu digo isso porque, como vocês devem ter visto ontem, esse parlamento, que é reprovado por 60 e tantos % da população, teve os seus deputados Marcel Van Hatten, Marcos Polon e Zé Trovão com os seus mandatos suspensos depois de uma votação no Conselho de Ética na Câmara. Só para vocês lembrarem, é aquele mesmo Conselho de Ética que não cassou o mandato de um parlamentar do PSOL que agrediu um cidadão comum dentro do parlamento. Esse Conselho de Ética. O motivo da suspeição foi a ocupação da mesa da diretora da Câmara dos Deputados em agosto de 2025. Caso vocês não lembrem, uma quantidade expressiva de deputados tomou essa atitude para tentar fazer cumprir o acordo que o Hugo Mota havia feito com eles ainda durante a campanha à presidência da Câmara. Que acordo era esse? O acordo era que ele pautaria a anistia. E havia voto naquele momento para aprovar a anistia. Como todas as votações posteriores demonstraram, havia voto. Mas Hugo Mota simplesmente sequestrou o Congresso Nacional, através da pauta da Câmara, por medo do Alexandre, que o ameaçava, e descumpriu o acordo que havia sido feito quando o próprio PL o aprovou para a presidência da Câmara. Nesse mesmo contexto, no ano passado, havia uma pressão enorme em favor da aprovação da anistia, inclusive dos americanos, que já haviam imposto sanções contra o Alexandre de Moraes, sanções contra várias autoridades públicas, 2 dúzias de autoridades públicas, tarifas. E o que eles viram em troca, a contrapartida da classe política brasileira, foi que a contrapartida da classe política brasileira era, nas palavras do Marcel Van Hatten, frouxa. Não agia por medo. Então um punhado de corajosos, resolveram fazer isso e ocuparam a mesa diretora da Câmara dos Deputados. E vale lembrar que com isso eles conseguiram que fosse votada a urgência da matéria. Então não foi uma ação sem êxito. E eu me lembro que naquele momento eu falava muito com os deputados e dizia que, os parabenizava, dizia que aquele era sim o curso de ação correto. E o que eles me diziam? A imensa maioria deles dizia que não podiam fazer ou apoiar aquilo porque senão eles iam ser caçados, seus mandatos estariam em risco, e por aí vai. Você vê que a falta do ethos do guerreiro não é só das Forças Armadas, né? É também da classe política. Ontem, alguns desses que ocuparam a mesa diretora, tendo sido deixados para trás, foram vítimas de mais uma perseguição por terem se oposto aos interesses do regime, por serem corajosos. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Os 3 vão ter os seus mandatos suspensos por 2 meses, perdendo a estrutura parlamentar, os seus assessores e gabinetes, poucos meses antes das eleições desse ano. E é a natureza humana, né? Quando falta virtude.
No Brasil, quem resolve enfrentar o sistema acaba sendo deixado para trás por um grupo de pessoas que não querem correr o risco de perder os seus privilégios, que temem perder as suas boquinhas, os seus cargos. Lembra do filme do William Wallace, do Coração Valente, que eu sempre falo? Ele olhando para trás, olha aí, ó, olha os deputados. Olha os deputados. E é por isso que eu acho espetacular, por isso que eu acho maravilhoso ver pessoas como Eduardo Bolsonaro. Pessoas que estão dispostas a lutar, pessoas tipo William Wallace, que não estão nem aí para o fato de perder um mandato, para o fato de ter que se exilar em outro país, estão dispostos. Tem pouca gente assim, disposta a saber que a gente tem coisas maiores do que nós mesmos, né? Como Jesus ensina, aquele que tentar conservar a sua vida a perderá, mas quem perder a própria vida, essa a preservará, esse a preservará. E esse é o mandamento cristão, né? Estar disposto a sacrificar o que for pelo que é certo, pelo que é justo, pelo que é bom. Isso é que é virtuoso. E é por isso que eu louvo tanto o Eduardo, porque eu vi essa decisão, eu vi esse processo, algo que eu não vejo em outros políticos. Estava falando aqui do Salles. Não vi isso do Salles. Salles desapareceu. Desapareceu, lamento dizer. Ele sabe que é verdade, mostra que não. Eu quero estar do lado das pessoas que estão dispostas a perder tudo. Como eu estive, como eu sei a decisão que eu tomei. Eduardo podia estar bem, podia ser candidato a senador, eu podia estar bem, podia estar com as minhas redes. Vejam, as redes do Constantino voltaram. A minha voltaram? Não. Por quê? Ao contrário do general Bicicletinha, que quer ir para a guerra, estar na trincheira com o Frajola, eu quero ir para a guerra com o Eduardo Bolsonaro, eu quero ir para a guerra com o Pollon, quero ir para a guerra com gente como o Marcel Van Hatten. Até do lado do Zé Trovão eu prefiro estar, porque são pessoas que estão dispostas a sofrer as consequências e mostraram isso com ações. E eu estou falando de sofrer as consequências mesmo. Pega aqui o caso do Gustavo Gaia, que eu falei, ação penal, busca e apreensão no escritório dele. Eu já falei e vou repetir, o grau de perseguição que você sofre do sistema mostra o quanto você incomoda e, portanto, o valor que você tem. Se você está aí choramingando por multa de R$100 mil, porque 4 anos atrás as suas redes ficaram suspensas por um tempinho, sei lá, 15 dias, depois foram restauradas, bitch, please, vai se vitimizar na cara do cacete. Me acorda quando você não tiver mais passaporte, me acorda. Quantos tiveram mandato suspenso? Se eu fosse deputado e meu mandato não tivesse suspenso, eu já estaria me sentindo mal. Se não tem processo penal contra você no STF, já não tem meu respeito. Se você não está sendo perseguido, você não é parte da solução. Se não inventaram processos malucos de rachadinha contra você, você não importa. Isso vale para jornalista, político, vale até para cidadão comum. Se você não é perseguido é porque você não está incomodando o sistema ou então porque você está sendo permitido. As pessoas que mais incomodaram o sistema estão presas, junto com todos os outros que também incomodaram. Ora, óbvio, o presidente Bolsonaro, o maior nome disso, mas pega o caso do Felipe Martins, meu companheiro em um processo no STF, preso, torturado, censurado. Você vai comparar o caso desse sujeito com um cara que, ai meu Deus, 4 anos atrás suspenderam as minhas redes por 2 semanas. Imagina se o TCU tivesse alguma possibilidade de ferrar com o Eduardo, se ele seria inocentado. Nunca, 0 de chance. Não tem a ver com inocência e culpa, nada disso. É o quanto que você incomoda. Quem incomoda sofre o que esses caras sofreram. Então, eu só tenho a dizer a vocês o seguinte: votem em Marcos Pollon. Votem. Ele não é nem aliado do Eduardo, mas alguém que eu conheço e vejo o quanto que trabalha. Votem em Marcel Van Hatten. E votem até no Zé Trovão.
Gente com culhão, pô. Não precisa ter gente de culhão no Brasil. Eu me lembro, eu fui a primeira pessoa de falar de Donald Trump no Brasil favoravelmente. A segunda pessoa foi o Olavo de Carvalho. Que ele falava assim, o meu candidato, na época das primárias, ele falava assim, o meu candidato à presidência é o Donald Trump, porque ele tem as bolas de ouro. Ou seja, o cara tem culhão, o cara tem coragem. É o que mais está faltando das virtudes cardinais no Brasil, o que mais falta é fortaleza. Ah, foi punido. E daí? Punição é uma verdadeira medalha de honra, não é aquelas bosta daquelas medalhas de honra que os milicos dão. Outro dia eu estava dando uma para Eduardo Paes, lobista da BYD, da empresa chinesa no Brasil. Medalha de honra hoje é processo, é cassação, é perseguição, é exílio, é passaporte cancelado, é inquérito, é denúncia, é o sistema indo contra você. Isso é medalha de honra que dá vontade de pegar todos e fazer um mural de honra aqui na minha casa. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples. Apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.